Vamos dar início. O Espírito Santo de Deus, parte 23. Um dos sinais de que o Espírito Santo está atuando em nossas vidas é quando começamos a sentir a vontade de fazer algo mais para o Senhor. A partir desse desejo, o Senhor começa a criar situações nas quais podemos ser usados. Isso acontece para que possamos crescer espiritualmente, pois para crescer espiritualmente é necessário não apenas se alimentar do estudo da Bíblia, mas também precisa praticar o que foi aprendido. Tiago capítulo 1, versículo 22 está escrito: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Para um pouquinho. Quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós começamos a buscar o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a atuar em nossas vidas, nós começamos a sentir um desejo de fazer algo mais. O que é que eu posso fazer a mais pelo Senhor? De que maneira Deus pode me usar? Então a pessoa ela vai sentindo esse desejo de fazer alguma coisa. É aí que o Espírito Santo de Deus vem e ele começa a criar oportunidades para que você possa ser usado. Por isso a função do servo de Deus é falar: eis-me aqui. Procurar se preparar, que o Espírito Santo vai criando as oportunidades. Quando as oportunidades vêm, a pessoa precisa ir colocando em prática, porque se a pessoa não colocar em prática, ela pode até ter muito conhecimento bíblico, só que o Espírito Santo não vai poder usar ela. Um exemplo, há muitos e muitos casos, existem muitos e muitos casos de pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, que entendem muito da Bíblia Sagrada, e às vezes entendem até mais do que muitos pregadores do Evangelho. Só que quando o Espírito Santo cria as oportunidades, a pessoa ela permanece na mesma posição, ela não tem coragem de dar um passo a mais. Então ela está recheada de conhecimento, de estudo bíblico, ela conhece muito das Escrituras Sagradas, mas ela não consegue agir, ela não consegue dar aquele passo. Você vem num culto como esse, no final da reunião o pastor fala: pessoal, leve pelo menos um folhetinho de evangelismo no caminho da sua casa e entregue para alguém. Ali foi algo que o Espírito Santo criou, uma oportunidade que ele criou de você ser usado. De repente você está no grupo da igreja e você recebe uma mensagem: pessoal, compartilhe esse convite. Aí você pega aquele convite, você manda no grupo da família, você pega aquele convite, você manda para algumas pessoas no particular. Você pega aquele convite, você coloca no status do seu WhatsApp, no seu Facebook. Ou seja, o Espírito Santo criou uma oportunidade de você ser usado. E quando a pessoa está buscando o Espírito Santo e começa a se encher do Espírito Santo, ela começa de uma certa forma querer ser usado. Ela não aceita mais ficar naquele patamar congelado, ela quer fazer alguma coisa. Ela escuta um louvor, e quando ela está escutando aquele louvor, o Espírito Santo traz à memória dela um colega de trabalho, um colega de infância, um colega da escola, da faculdade, e aí a pessoa pega aquele louvor e encaminha para aquela pessoa, e ali aquela pessoa é abençoada através daquele louvor. Tiago deixa bem claro: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Porque se você é só ouvinte, se cada cristão é somente ouvinte, não vai ter multiplicação do Evangelho. O Evangelho vai estagnar e vai retroceder. Por quê? Porque não há quem fale. Quando fala ser cumpridor, porque quando a pessoa conhece as Escrituras Sagradas deixam bem claro e nos mostra perfeitamente qual é o nosso papel aqui. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos pessoas que temos a obrigação de transcrever, de passar para frente a mensagem do Evangelho. Continuando:
Ser praticante da palavra de Deus envolve trabalhar em prol de Cristo e cumprir o propósito que Ele nos deu, que é a evangelização e o ganho de almas. Conforme Provérbios capítulo 11, versículo 30, que diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Aqui deixa bem claro, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. É comum você encontrar muitas pessoas que não têm sabedoria para administrar a própria vida, não têm sabedoria para administrar as finanças, não têm sabedoria para administrar o casamento, não têm sabedoria para administrar os filhos, não têm sabedoria para administrar o lar, não têm sabedoria para administrar o trabalho, e essas pessoas até se questionam: meu Deus, o que está acontecendo? E aí começa a exaltar o poder de Satanás. Não, que o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. O que essa pessoa está precisando? Sabedoria. Tiago fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça que Deus dá liberalmente a cada um. Aí você vai para Provérbios, aí tem mais uma regra para você conseguir ser sábio. Você tem que ser um ganhador de almas. Aí eu volto para aquela questão: quando você pega um convite e você põe no seu Facebook, você está ganhando almas. Quando você põe no status do seu WhatsApp, você está ganhando almas. Quando você manda para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu parente, no grupo da família, você está ganhando almas. Nós ganhamos almas quando nós passamos a mensagem do Evangelho. Nós não sabemos quem vai se converter com aquela mensagem. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou ganhando almas. Um vídeo desse vai para as redes sociais, eu estou ganhando almas. Aí você vai aqui para Provérbios capítulo 24, versículo 11, está escrito: livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Aqui menciona o seguinte: pessoas que estão sendo destinadas à morte. O que mais nós encontramos hoje são pessoas assim. Todas as pessoas que nós conhecemos que não estão salvas, elas estão destinadas a uma morte eterna. Ou seja, elas estão destinadas ao inferno se elas não tiveram um encontro com Cristo antes. Aí Deus vem e fala para aqueles que são os cristãos, os cristãos, somos nós. Fala o quê? Livra essa pessoa. E como é que nós vamos livrar essa pessoa da morte? Pregando o Evangelho, divulgando o Evangelho. Aí eu volto, não significa que você tem que abrir a Bíblia e ficar lendo os trechos da Bíblia para a pessoa. Um versículo bíblico que você joga numa rede social, um versículo bíblico que você manda num grupo da família, um versículo bíblico que você posta no status do seu WhatsApp, você está evangelizando essas pessoas. E a Bíblia deixa bem claro: livra os que estão destinados à morte, salva os que estão sendo levados para a matança. Todo dia tem morrido gente, e gente sem salvação. Todo dia nós encontramos pessoas partindo desse mundo sem salvação. No finalzinho do versículo fala: se puderes retirar. Ou seja, se você puder fazer algo, faça. Porque tem coisas que estão fora da nossa realidade. Tem coisas que estão fora do nosso alcance. Mas aquilo que está no nosso alcance, nós temos a obrigação de fazer. Continuando. O versículo de Marcos 16, 15, nos instrui a ir por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Ir por todo mundo começa na sua casa, na sua vizinhança, os colegas de trabalho. Não significa que você tem que pegar um avião e inventar de ir para outro país. O que mais nós encontramos são pessoas que não evangelizam nem no bairro que mora e estão dizendo que tem chamado para pregar lá fora. Não prega nem na igreja que congrega. Não evangeliza nem na igreja que congrega, vai evangelizar lá fora. Então isso é algo mental da pessoa. Porque se nós estamos cercados de pessoas perdidas, Deus quer me usar lá na África. Eu cercado de gente perdida aqui, eu estou fazendo planos de Deus me usar lá na África. Estou fazendo planos de Deus me usar lá nos Estados Unidos. Eu estou cercado de perdidos aqui. Então eu tenho que fazer o quê? Alcançar os perdidos aqui. Aí se Deus tiver um plano de me levar para a África, para os Estados Unidos, seja lá para onde for, automaticamente as coisas vai acontecer e o Espírito Santo de Deus vai me levar.
Mas eu preciso me concentrar no meu mundo. Qual é o meu mundo? O meu convívio. O meu convívio. As pessoas que eu tenho acesso, as pessoas que eu consigo alcançar. Você está no ponto de ônibus, ali é o seu mundo. E esse pregar não significa que você tem que estar tocando trombeta. É uma pessoa que você está conversando, você dá um folhetinho bíblico para aquela pessoa, um convite, você dá um conselho para aquela pessoa, ali você já está pregando, ali é o seu mundo. Continuando. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, nos encoraja a fazer nossas boas obras brilharem diante dos homens, para que eles possam glorificar a Deus. Olha o que está escrito em Mateus 5, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 15 e 16. Aqui fala, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, as pessoas vão te enxergar. As pessoas vão te ver. As pessoas vão te notar. Certo? Para que, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, a sua conduta de vida, a forma de você ser. A pessoa te conhece há 10 anos e não tem um A para falar da sua postura. Não tem um A para falar da forma como você trata o seu marido, da forma como você trata a sua esposa. Não tem um A para falar da forma como você administra seu dinheiro, da forma como você faz seus negócios, porque você faz tudo da forma correta, da forma justa, você não engana ninguém. Então o que acontece ali? As boas obras estão o quê? Sendo notadas. Tudo que você faz, a sua postura, o seu agir, o seu falar, são obras. E as pessoas começam a olhar para você e falar, olha, esse é um crente diferente. Olha, se um dia eu for crente, eu quero ser como você. Se um dia eu me tornar um evangélico, eu quero ser como você. Porque as boas obras é notório. Às vezes a pessoa está cheia de má obras. Aí acha porque faz uma ajuda na igreja, pronto, estou arrebentando. As boas obras, irmãos, precisam ser notadas por todos. Os filhos precisam enxergar as boas obras dos pais. Os vizinhos, os colegas, seja lá quem for, tem que enxergar as boas obras. Você é um vizinho, você tá naquela localidade há 5 anos, você nunca encheu o saco de ninguém, você nunca atrasou a vida de ninguém. Vizinho nenhum não tem questionamento nenhum para fazer contigo, porque a forma como você é vizinho é uma forma que você não atrapalha ninguém. E o que tem de vizinho que atrapalha, né? Eu sou crente, agora eu acordo dia de domingo, 5 horas da manhã, eu vou colocar o louvor no último volume. Vou evangelizar, coloco o louvor no último volume. O vizinho passou a noite toda trabalhando, está cansado, quer dormir, vai se escandalizar, vai se chatear, vai ter raiva de igreja. Ou seja, a má obra. Ou seja, é louvor, mas de uma forma errada, do jeito errado, torna-se uma má obra. Então tudo é com sabedoria, é com discernimento, é o Espírito Santo de Deus te guiando. E o objetivo de Deus é bem claro. A forma de nós sermos tem que fazer a diferença. Uma igreja como essa, ela está aqui no bairro, será que ela faz a diferença no bairro? Se essa igreja fechar, um exemplo, será que o bairro vai sentir falta dela? Será que as pessoas vão sentir falta dela? Ou se ela fechar e não fechar, ninguém nem nota, ninguém nem sabe? E só lembrando, a igreja somos nós, não é o concreto. Se você sair do bairro, se você sair, o seu vizinho, ou as pessoas desse bairro, as pessoas que te conhecem, vão sentir sua falta? Vão notar que você saiu? Ou se você simplesmente sumir durante 30 dias, ninguém vai notar que você sumiu, nem a sua família vai notar. Então a Bíblia deixa bem clara a respeito das boas obras. Tem que ser mostrada. Não é você ficar se exibindo não, mas automaticamente não tem como esconder. Não tem como esconder uma luz. Continuando.
No trecho de Mateus capítulo 22, versículo 35 ao 40, Jesus responde a um doutor da lei, indicando que o maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, alma e mente. E o segundo maior mandamento era amar ao próximo como a nós mesmos. É nesses dois mandamentos que toda a lei e os profetas se baseiam. A Escritura Sagrada, toda a Escritura Sagrada, se resume: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você quer ir para o céu? Pastor, eu quero. E o que é que você está fazendo para as pessoas que você conhece que não são salvas ir para o céu também? Estou fazendo nada. Então que amor é esse? Que amor é esse? Por isso, irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence a fazer algo. É o Espírito Santo que, de uma certa forma, começa a nos cobrar. Tu tem que fazer algo e tu não está fazendo. Tu tem que fazer algo para mim e você não está fazendo. E aí a pessoa começa a ficar incomodado, sabe? Inquieto, porque às vezes a pessoa não quer obedecer ao Espírito Santo, começa a ficar incomodado, inquieto, às vezes chateado. E o Espírito Santo continua cobrando: você precisa fazer algo para mim, você precisa fazer a diferença. O meu projeto para a sua vida é você ser luz, é você ser sal. O meu projeto para a sua vida é você ser luz e sal. Faça algo. Aí nós encontramos, irmãos, nos dias de hoje, crente assistindo Big Brother. Meu Deus. Crente organizando carnaval. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Jesus está voltando. Não esteja pensando que tempo de igreja vai salvar ninguém. Não esteja pensando que posição ministerial, título, vai salvar ninguém, que não vai. Continuando. Podemos ter a certeza de que fomos escolhidos por Deus, de acordo com João 15,16, onde Jesus nos diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu e nos nomeou para que possamos dar frutos duradouros. João capítulo 15, versículo 16 está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Aqui deixa bem claro que primeiramente não fomos nós que escolhemos Jesus. Eu escolhi ser um pastor, eu escolhi ser um evangelista, eu escolhi ser um obreiro, eu escolhi ser um membro. Deus nos escolheu. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O que Jesus viu em nós, eu não sei, mas algo Ele viu. E após nos escolher, Ele nos nomeou. Opa, você tem agora uma missão. Você está com essa missão nas suas mãos. Vá e dê frutos. E o que é fruto? Tudo aquilo que é certo que você faz é frutos. É solteiro? Vai namorar. Qual os frutos do namoro? Santidade no namoro. Vai noivar? Vai casar. Quais são os frutos? Tratar bem o cônjuge. Aí nós encontramos crentes ofendendo um ao outro, marido e mulher se ofendendo, marido e mulher brigando. Cadê os bons frutos? No trabalho, ser um funcionário exemplar, um patrão exemplar, dá frutos. Só que o interessante, que deixa bem claro, e o vosso fruto permaneça. Começar a dar fruto é fácil, permanecer dar frutos, dando frutos, já é difícil. Deus te chama para ser um pastor, um exemplo. Opa, então você vai começar.
Você começa sendo membro, você faz curso de obreiro, você é levantado obreiro, aí o tempo vai passando, você é levantado auxiliar, aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Está demorando a acontecer as coisas, eu não quero mais. Ou seja, não conseguiu permanecer. Aí eu estou lutando pela minha família, eu estou buscando pelo meu casamento, eu estou buscando uma restauração, uma transformação, mas não está acontecendo, está demorando, não quero mais. Ou seja, o fruto não permanece, precisa permanecer. E é interessante que no final do versículo deixa bem claro, a fim de que tudo, quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. O que é que você está precisando? É fé? O que você está precisando é alegria? É paz? O que é que você está precisando é amor para com as coisas de Deus? Qual é a sua deficiência espiritual? A Bíblia não fala, tudo o que nós pedirmos ao Senhor, Ele irá nos conceder? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar em Deus a mudança da nossa deficiência espiritual. Meu Deus, sou acomodado, eu não consigo me firmar na igreja, eu fico um mês, depois eu fico 4, 5 meses fora, eu fico 2 meses com o Senhor, e eu me desvio, eu fico 3 meses no mundo, aí eu volto para o Senhor novamente. Então isso é uma deficiência espiritual. Começa a buscar em Deus a cura dessa deficiência espiritual. E Deus, Ele se compromete a trazer para as nossas vidas aquilo que nós pedirmos, aquilo que nós buscarmos, aquilo que nós determinarmos. Porque tem coisas que você tem que tomar atitude. Não, a partir desse ano vai ser diferente. Eu determino em o nome do Senhor Jesus Cristo que 2024 será diferente. Tem coisas que é atitude, tem coisas que não é nem oração, tem coisas que é atitude. Tem coisas que é oração, mas tem coisas que está faltando uma atitude. Ah, pastor, eu oro, eu me mato de orar para conseguir parar de fumar e eu não consigo, pastor. Para de orar. Mas, pastor, vou parar de orar? Sim, para de orar. É só você pegar a carteira, jogar fora e não comprar mais. Você não está precisando de oração para parar de fumar. Você está precisando de atitude. Qual é a atitude? Eu não vou fumar mais. Para que ficar se matando de orar? Se é coisa, tem coisas que se resolvem com atitude. Atitude. Pastor, em casa eu não consigo, pastor, ficar sem me prostituir, eu fico me prostituindo na internet. Corta a internet, só corta a internet, fica sem internet. E às vezes o povo fica nessa enrolação e não muda, sabe? O tempo vai passando e as pessoas vão ficando velhas, cada vez mais acomodadas, relaxadas na fé, esperando eu não sei o quê, como se Deus fosse entrar e resolver a vida dela, se ela não tem atitude. Deus nos dá todo o suporte para nós vencermos. Lute, vença você mesmo, porque Satanás, Jesus já venceu por você na cruz. Agora lute para você vencer a você mesmo, porque Jesus não venceu você na cruz. Ele não venceu a sua liberdade de escolha na cruz. É por isso que muita gente vai para o inferno, mesmo conhecendo a verdade. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, mas o seu eu continua intocável. É você que tem que vencer seu eu. E para você vencer seu eu, precisa de atitude. Mais atitude e menos oração. Continuando. Quando permitimos que o Espírito Santo atue em nossas vidas e nos impulsiona a agir em prol do Senhor, estamos crescendo espiritualmente e cumprindo o propósito que Ele nos deu. Ser praticante da palavra de Deus implica em trabalhar para Cristo, ganhar almas para o reino e realizar boas obras que glorifiquem a Deus. Amar a Deus e ao próximo são os mandamentos, os maiores mandamentos citados na Bíblia Sagrada. Portanto,
Ao sentir o desejo de fazer algo a mais para o Senhor, permita que o Espírito Santo te conduza para que você seja produtivo na evangelização e no serviço ao próximo, demonstrando assim sua fé e amor por Deus. No próximo domingo, daremos continuidade falando sobre o Espírito Santo de Deus. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Abençoe, meu Senhor, todas essas pessoas, que elas sejam alcançadas por Ti. Faça, meu Deus, uma obra completa na vida de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece